Então esse tema ele é muito interessante, porque cognição, Manu, são as diversas formas como como o nosso cérebro funciona em várias áreas muito conhecidas no nosso dia a dia, como memória, a nossa capacidade de planejar atividades e executá-las, né? A nossa capacidade de manter a atenção em um determinado assunto, ou filme, ou livro, ou estudo. Então, cognição é aquilo que a gente popularmente vai chamar de inteligência ou dividido nessas funções, entendeu? Memória, por exemplo, capacidade de atenção, algo que, por exemplo, nos quadros como demência, vai se deteriorando ao longo do tempo. Uma diferença que eu quero fazer é a de isolamento social e a de solidão. Não é porque a gente vai falar sobre cognição no contexto do isolamento social. O isolamento social é algo diferente de solidão, né? Mas e eu acho que vale a pena definir isso, né? Porque o isolamento social ele é algo objetivo. Querendo dizer o quê, né? O que aconteceu agora durante a pandemia foi objetivo, a gente ficou dentro de casa e estava isolado de outras pessoas. Enquanto isso, solidão é algo subjetivo, né? É algo que a sensação de estar sozinho, mesmo quando você está com uma multidão, ou pode estar com uma multidão. Então, o interessante dessa definição é que a gente vai falar de cognição dentro do contexto do isolamento, mas antes do isolamento, muitas pessoas já passavam pela solidão que já atrapalhava muito o funcionamento cognitivo delas. Para a gente, então, já começar com todas as definições bem explicadas. Como preâmbulo, então, dessa discussão, né, do que o isolamento social causou, a gente tem que pensar assim, como é que cada pessoa estava antes, né, do próprio isolamento, né? E aí a resposta de como estava antes engloba a resposta da sua pergunta. Por quê? Porque assim, cada um de nós, ao longo do tempo, vai desenvolvendo habilidades, né, cognitivas, sociais, que vão se ampliando bastante. O Dr. João acabou de falar nos 80 anos dele, né? Nos 80 anos do Dr. João, existe um ganho, né, de sabedoria, de conhecimento, de conteúdo, de tudo que vai somando ao longo da história dele. Então a cognição, ela não existe num vazio, né? Ela existe dentro de um ganho contínuo que vai havendo quando há investimento nessa área, né? Dr. João não tem muito conhecimento, não é por acaso, ele é uma pessoa que se dedica ao estudo, à leitura, a tentar entender o mundo. Então quando a gente fala de cognição, a gente está falando de algo que a pessoa constrói ao longo do tempo. Tanto é que a gente sabe que pessoas que têm demência, pessoas que têm uma alta escolaridade, têm um risco mais baixo de desenvolver o quadro demencial. Tá? Tudo que a gente faz ativamente com o nosso cérebro, então ele vai formando a nossa forma de se relacionar com o mundo, que a gente aqui está simplificando e chamando de cognição. É muito mais que isso, é comportamento também, é pensamento, mas vamos chamar de cognição para simplificar, né? Então, cada um, para entender como é que o isolamento social funcionou, tem que entender como é que estava antes da própria pandemia. Tanto no aspecto cognitivo, né? O quanto que eu estava investindo, o quanto que eu era ativo, o quanto que eu era passivo em televisão, que depois eu vou falar sobre isso, mas também entender o quanto que eu estava desenvolvendo aquilo que a gente chama de habilidades sociais, né? O quanto que eu já estava solitário ali antes da pandemia, o quanto que a minha vida estava resumida a poucos relacionamentos, ou pelo contrário, o quanto que eu tenho hobbies, participo de atividades, faço várias coisas. Então, o problema abordado, pandemia e isolamento social, ele não nasce num vácuo, ele já nasce com pessoas com déficit tanto cognitivo como social relativamente grave e também com pessoas com um superávit, digamos assim, tanto cognitivo como social. Um conceito que eu acho importante, antes da gente ir para o intervalo, é esse conceito de atividades que são cognitivamente estimulantes e atividades que não são. Por exemplo, uma coisa que me preocupa muito hoje, Dr. João e Manu, é a falta da calçada. Entendeu? Porque antigamente as pessoas iam para a calçada no final da tarde e passavam um e eles conversavam, e passavam outro, eles
batiam um papo e falavam da vida dos outros. Isso é maravilhoso, isso é estimulante, isso é cognitivamente importante. Isso aumenta a socialização. Agora as pessoas estão dentro de casa assistindo televisão, que é, do ponto de vista prático, muito mais pobre. Pobre em termos de interação, porque essas pessoas que estão na televisão são apenas receptáculos passivos do que está acontecendo na televisão, e pobre em termos de conceitos, né? Eu até brinco, Dr. João Emanucci, que o Big Brother Brasil, apesar de eu nunca ter assistido, é o que há de melhor na televisão. Como é que pode isso? Não, porque faz com que as pessoas conversem sobre alguma coisa. Porque o que está acontecendo hoje é que nos streamings, você assiste, cada um assiste um seriado diferente, ninguém consegue nem conversar sobre o seriado que está assistindo, porque ou não está assistindo na mesma hora, ou um não assistiu. E o Big Brother pelo menos traz esse elemento de interação que a gente chama de fofoca, que muitas vezes é criticado, mas que é básico na experiência humana, entendeu? Então a grande questão aí é da gente ir devagarzinho trocando essa coisa passiva, essa coisa de ser um receptáculo, né? Para você passar a ser ativo, né? Você ouvir uma entrevista dessa já é um ganho, mas você ouvir uma entrevista dessa anotando alguns pontos para depois pesquisar, para depois se informar, é um ganho muito maior, né? E essa geração, Manu, fechando a pergunta, com as redes sociais, ela está se tornando muito passiva no recebimento de informações e pouco ativa no processamento dessas informações, no engajamento com essas informações. Então, esse é um outro problema pré-pandemia, né? O problema da passividade, né? Que antes a gente colocava a culpa nas novelas, né? Mas se você ver, todo o entretenimento, que a gente chama de entretenimento, era para ser uma parte pequena do tempo, coisa para entreter, pra gente, enquanto a gente descansa um pouquinho para fazer coisas que são mais importantes, que são coisas onde a gente está ativamente engajado. Então, primeira resposta é: a gente tem que estar cultivando essas coisas ao longo da nossa vida inteira, justamente porque para já, assim, não ter dificuldade em algum momento, ou demorar a ter essa dificuldade. Quando essa pessoa já está apresentando dificuldade, eu acho que a gente precisa dividir, Manu, de duas formas. Uma é o estímulo e outra é a parte médica, né? Porque é o seguinte, dentro de casa, e esse é um problema que alguns idosos são tratados no nosso país e na nossa cultura latina de forma infantilizada, eles são tratados como se eles fossem crianças, né? Então, assim, não é permitido a eles fazer coisas, né? Assim, não, meu pai não faz mais as compras porque eu faço por ele, minha mãe não cozinha mais porque ela não precisa mais disso, como se esse, vamos dizer assim, possibilidade de parar de fazer as coisas fosse algo bom para o ser humano, quando não é. Quanto mais coisa a gente fizer, melhor para manter ativa a nossa cognição. Então, assim, dentro de casa, quando você vê que uma pessoa está cada vez mais esquecida, cada vez mais apática, a gente tem que estimulá-la, colocar a fazer as coisas. Leva para fazer as compras, coloca para cozinhar, entendeu? Assim, então a gente precisa estimular. O outro lado da sua pergunta é a parte médica, Manu, assim, estando com dificuldade, a gente precisa fazer uma avaliação médica, né? Essa avaliação médica pode nos ajudar com um diagnóstico, né? Será que já tem uma demência, já tem um quadro de Alzheimer? Ou se não tiver o diagnóstico ainda, essa avaliação médica ela pode nos ajudar nos dirigindo esse estímulo. Que tipo de estímulo pode fazer a diferença, né? Não é intuitivo, por exemplo, o fato de que exercício físico melhora a memória. Isso é um conhecimento técnico que a gente adquiriu através de pesquisas, mas é isso, você precisa talvez ouvir de uma pessoa que saiba, dizer, olha, quer melhorar a memória? Vai caminhar. Entendeu? Então, nesse contexto, você leva para o médico, tanto para que seja feito o diagnóstico e tomada as medidas terapêuticas, medicamentosas necessárias, que vamos ser muito sinceros, hoje são muito poucas e resolvem muito pouca coisa, talvez retardam mais a perda, mas não recupera, e principalmente ouvir desse médico o que é que você pode fazer em termos de estímulo para essa pessoa. Tanto os estímulos caseiros como estímulos mais profissionalizados, como terapia ocupacional, psicoterapia, exercício físico e tantas outras possibilidades, estímulo cognitivo, como jogos, alguns aplicativos de celular e até mesmo frequentar locais
de tratamento integrado, onde muitos idosos podem passar o dia todinho com o clube do livro, com a atividade física e com a convivência, né? Locais esses também que fazem muito bem as pessoas que vão, mas infelizmente aqui no nosso estado ainda existe um preconceito muito grande quanto a esse tipo de local, que está melhorando muito. Rapidinho, só agradecer por estar aqui com vocês. É sempre interessante essa troca e sempre legal poder discutir num programa que está aqui para explicar para as pessoas, né, para levar esse conhecimento mais técnico, mas como o Dr. João falou, com a roupagem simples, né, porque se relacionar é simples, né, a gente aqui dificulta às vezes as coisas. Um abraço e muito obrigado.